Tu já te sentiste tão perdida cá dentro, no teu interior, ao ponto de não fazeres a menor ideia de qual é o próximo passo ou para onde te virares, e por isso paralisas e ficas dias, semanas, meses ou até mesmo anos com a sensação de que não sais do mesmo lugar. Se sabes do que eu estou a falar, fica aqui comigo. Neste vídeo eu quero mostrar-te como consegues encontrar clareza quando tudo na tua cabeça parece uma confusão e te sentes cheia de dúvidas. Olá, se ainda não me conheces, o meu nome é Mariana Espadana e eu ajudo mulheres a despertarem o seu poder interior para criarem uma vida plena, abundante e feliz. Se isto ressoa contigo, subscreve o canal e seja bem-vinda à tua nova realidade. Todas nós temos fases em que a vida parece estagnada. A nossa mente fica um caos, sentimos uma confusão interior, o nosso coração parece que fica sem direção e sentimos-nos completamente perdidas. Mas é exatamente nestes momentos que tu tens a grande oportunidade de reencontrar o teu caminho e transformar a tua vida. E tu consegues isso parando de procurar respostas e soluções à tua volta, no mundo ao teu redor, no exterior, e olhando para dentro, conectando-te com o teu interior, mantendo o foco no teu interior. A primeira coisa que tu deves fazer quando te sentes perdida, confusa e sem saber para onde te virares ou o que fazer é aceitares o momento presente. Se resistes à confusão, tu só vais estar a aumentar a confusão. Para te dar um exemplo claro, imagina que tu tens uma rolha de cortiça, pode ser numa bacia com água, num mar, onde for, onde tu quiseres. Faz a experiência de colocar a rolha dentro da água e empurrá-la para baixo, de forma a mantê-la abaixo da água. Se tu perceberes, ou se estiveres atenta, vais perceber, vais sentir que a rolha está a criar uma resistência contra o teu dedo, a tua mão, não é? Portanto, quando tu estás a forçar, tu vais estar a criar resistência. Quando tu forças o querer encontrar respostas, o querer procurar o caminho certo, tu vais estar a criar resistência. E a resistência é algo que só te vai bloquear ainda mais, porque vai baixar a tua vibração. No entanto, se tu soltares a rolha, tu vais perceber que ela vai flutuar sobre a água, vai caminhar livremente sobre a água. Portanto, isto é fluidez. Quando tu não forças e não crias resistência, permites que a vida flua naturalmente. Está tudo bem não saber qual é o próximo passo, porque a incerteza é algo que faz parte do caminho, faz parte do processo. E a clareza, ela vem da aceitação, não da pressa, não do forçar, não do querer chegar a algum lado mais rápido, não do querer saber qual o próximo passo e ter 100% de certeza que é isso, que é por aí, que vai dar certo. Não, isso só cria resistência. E lá está, resistência baixa a tua vibração. Se tu baixas a tua vibração, tu vais estar a vibrar numa frequência que não está alinhada nem de acordo com a vida plena, abundante e feliz que tu queres. Mesmo que tu ainda não saibas o que é o pleno, o abundante e o feliz para ti, o que é ter uma vida assim, dessa forma, mesmo que tu não saibas como é isso, tu já tens uma ideia do que é que não é. E, portanto, quando tu vibras numa frequência baixa, tu vais estar a vibrar numa frequência idêntica, semelhante a algo que tu não queres, a algo que tu já sabes que não queres. Ok? Portanto, liberta a resistência, aceita o momento presente, aceita que esse momento faz parte do caminho, aceita que é uma fase que faz parte do processo e confia que vais lá chegar. E agora, os próximos passos que eu te vou falar vão te ajudar a chegar lá, ok? Mas primeiro que nada, aceita o momento presente. Aceita que é normal e que faz parte tu não saberes o que fazer, não saberes qual é o próximo passo e ao mesmo tempo não te quereres conformar em como a tua vida está neste momento, em como tu estás agora, com o que tu tens agora, ok? Não há problema em tu não estares satisfeita, 100% satisfeita com a tua vida atual e te quereres mais. E ao mesmo tempo tu não saberes o que é esse mais, não saberes para onde te virares, o que fazer, ok? A segunda coisa que tu precisas de fazer é silenciar o ruído mental. Muitas vezes a nossa mente tenta arranjar soluções lógicas, explicações justificativas
inventar coisas que, para manterem a nossa mente ocupada, para nos sentirmos produtivas, para sentirmos que estamos a fazer algo, mas é no silêncio que nós encontramos clareza. Quando nós não sabemos o que fazer, para onde ir, para onde nos virar, qual o próximo passo, nós precisamos de silêncio mental. E é essencial que tu tornes este silêncio, estes momentos de silêncio, num hábito. E é normal, atenção, é normal, eu passei por isso, eu sei bem o que isso é, este silêncio no início ser desconfortável, parecer constrangedor, porque a nossa mente está 24 horas completamente sempre acelerada, andamos sempre a pensar em mil e uma coisas, nas tarefas do dia, nas listas de compras, nos problemas, nas preocupações, no trabalho, no que não nos faz sentir bem, no que não nos traz felicidade. Estamos constantemente a mil na nossa cabeça. E quando nós finalmente decidimos parar, nós não estamos habituadas a esse silêncio. E por isso ele é desconfortável. Então é essencial que tu cries o hábito. E, ao criares esse hábito, é essencial que dês tempo para que a tua mente, o teu sistema nervoso, se habitue a essa calma, a esse silêncio, a essa conexão contigo mesma. Para que tu percebas porque é que este silêncio mental ele é tão importante, eu quero que tu imagines que é como se a tua mente ela estivesse constantemente a gritar, a falar alto e a gritar, ok? Mas a tua essência, a tua alma, a tua intuição, o teu eu superior, o que tu lhe quiseres chamar, o teu eu interior, também há muita gente que usa esta expressão, a tua essência, esta é a que eu gosto mais de usar, a tua essência, ela sussurra. Portanto, se a tua mente racional está constantemente a gritar, a falar alto, a querer fazer-se ouvir, tu precisas de arranjar espaço, silêncio, para ouvires a tua essência a sussurrar, ouvires o que ela está a dizer. E tu consegues isso nesses momentos de silêncio. Quando começas a habituar a tua mente ao silêncio e reservas realmente esse momento para ti, exclusivo para ti, para te conectares com a tua essência, é quando tu consegues ouvir. É quando surge um insight, é quando, passado pouco tempo de tu te conectares com a tua essência e de reservares esse momento para ti, é quando surge uma intuição, quando sentes vou por aqui, não vou por ali. Aquilo que eu mais recomendo e que aconselho para que tu consigas esse silêncio e essa conexão com a tua essência, para conseguires escutar a tua essência, é a meditação. Especialmente se não estás habituada a esse silêncio, começa com meditação guiada. Aqui na descrição eu vou deixar-te um link de uma meditação que eu faço quase todas as manhãs e que será ótima para tu ouvires e para tu começares a sentir essa conexão com a tua essência e criares a tua nova realidade. Quando tu finalmente consegues esse silêncio interior, tu conectas-te com a tua essência, paras de pensar demasiado, começas a sentir mais e encontras finalmente clareza. Agora, a terceira coisa que eu tenho para partilhar contigo, quando tu não consegues encontrar clareza, quando não sabes qual o próximo passo a dar e te sentes estagnada, mas não sabes para onde te virar, está relacionada com quando tu não consegues o que eu te sugeri anteriormente, que é parar e silenciar a tua mente. Quando tu não consegues fazer isso, o que é bastante normal no início, é bastante comum e não tem qualquer problema, aquilo que eu recomendo que tu faças, a terceira sugestão que eu tenho para partilhar contigo, é usares o teu corpo para te conectares com a tua essência. Quando a mente não consegue silenciar, o corpo vai ser a porta de entrada para te reconectares com a tua essência e elevares a tua vibração. É super normal, é super comum. Nós não estamos habituados, a nossa mente não está habituada a parar. E, portanto, quando nós começamos a fazer isso, lá está, vai ser desconfortável, vamos sentir que não conseguimos, vamos sentir que é difícil. E então, nessas alturas, no início, quando isso acontecer, opta por fazer algo físico que te permita distrair e silenciar a tua mente.
Eu recomendo yoga, caminhadas ou corrida, se preferires, dança, uma massagem relaxante, um banho relaxante, deitar-te na banheira com a aguinha bem quente. Podes também fazer respirações conscientes e profundas, ou mesmo pranayamas, se souberes algum. Os pranayamas são as técnicas respiratórias do yoga. Se conheceres algum, aproveita e utiliza e pratica esse pranayama. Existem vários, ok? Eu vou deixar também aqui na descrição uma aula de yoga de 30 minutos para te ajudar a equilibrar o teu sistema nervoso e conectar-te com a tua essência. Porque é que este passo é essencial ou fazeres isto é essencial quando não consegues silenciar a tua mente? Porque, primeiro que nada, como eu já disse, o teu corpo vai servir de porta de entrada para silenciares a tua mente, ou seja, tu vais estar distraída e isso vai facilitar com que os pensamentos parem de surgir e a tua cabeça pare, a tua mente pare de andar a mil. No entanto, também é essencial porque ao movimentares o teu corpo, tu vais estar a equilibrar o teu sistema nervoso. E quando equilibras o teu sistema nervoso, vais estar numa vibração mais elevada, as tuas ondas cerebrais elas vão acalmar, tu vais conseguir estar numa vibração mais elevada e vais mais facilmente conectar-te com a tua essência, porque lá está, quando tu estás numa vibração elevada é quando estás conectada com a tua essência, ok? Portanto, eu recomendo que regularmente, mesmo até nas fases em que tu estás bem e que te sentes bem e sentes que já estás a percorrer o teu caminho, que já estás no caminho certo, mesmo nessas fases, aproveita para fazeres algo que te permita distrair a tua mente e equilibrar o teu sistema nervoso de forma a relaxar. Porque lá está, estás relaxada, estás conectada. A quarta coisa que tu podes fazer quando te sentes completamente perdida, estagnada, sem rumo, sem saber qual o próximo passo a dar, sem clareza, com dúvidas, é seguires pequenos sinais e seguires o teu entusiasmo. Se tu já ouviste falar sobre a lei da atração, de certeza que já deves ter ouvido a frase que nada acontece por acaso, não há coincidências. E a toda a hora, à nossa volta, estão a surgir sinais ou sincronicidades que nos estão a guiar na direção, a guiar para qual é o próximo passo. Quando tu te percebes de um desses sinais e sentes, ok, isto não parece ter acontecido por acaso, ou quando ouves, por exemplo, uma música na rádio e sentes, meu Deus, isto é mesmo para mim. Quando isto acontece, estas pequenas coisas, quer dizer que tu estás conectada com a tua essência, ok? E que é essencial tu seguires a primeira coisa que te surgiu na mente, seguires o impulso que sentes, seguires a tua intuição. E lá está, às vezes esses pequenos sinais são simplesmente ideias ou pensamentos que muitas vezes nos parecem coisas loucas ou impossíveis e na verdade são sinais, é a nossa intuição, a nossa essência a falar connosco. Okay? E é essencial tu seguires esses sinais. Quando eu falo de entusiasmo, aqui nesta quarta coisa, quando eu falo de entusiasmo, tem a ver com seguires aquilo que te apaixona, seguires o que realmente faz a tua alma vibrar, o que te dá entusiasmo. Nós muitas vezes acabamos por... Eu, por exemplo, durante anos, eu era flautista e professora de flauta, e durante anos eu andei ali a arrastar. Eu já sabia que não era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida, mas eu não sabia qual é que era o próximo passo. Não sabia para onde me virar. Então eu andei ali anos a arrastar, continuar a dar aulas, a fazer concertos, a estudar, inclusive fazia viagens para fora para ter aulas particulares com grandes professores e continuava a investir, só que eu, por um lado, eu acho que no início, quando eu comecei nesta fase, eu sentia que era isto que eu queria antes, portanto, eu vou continuar a lutar por isto. Mas chegou a um ponto que começou a ser tão cansativo, tão exaustivo. Eu já não estava a ter prazer a fazer aquilo.
Mas eu continuava a insistir, continuava a forçar e a criar resistência. E, portanto, acho que foi mesmo quando eu aceitei que, ok, eu já não estou feliz, já não estou bem com isto, eu não sei o que é que eu vou fazer para o resto da minha vida, mas eu sei que não é isto que eu quero. E então eu acho que foi quando eu aceitei isto que começaram a surgir realmente mais ideias, mais possibilidades. Comecei a abrir, parece que a minha mente começou a abrir e eu comecei a estar mais atenta a ideias, possibilidades, oportunidades que iam surgindo. E então eu fui experimentando coisas diferentes. Eu lembro-me que eu, eu, eu comecei a praticar yoga por causa da flauta, porque tinha montes de dores de costas, tinha muita ansiedade, por causa também da respiração. Eu comecei a praticar yoga por causa de tudo isso. E a verdade é que quando a minha professora, eu ainda estava a estudar na universidade, e quando ela me perguntou não, quando ela me sugeriu que eu começasse a ter aulas de yoga, eu disse, não, professora, isso não é para mim, isso é muito parado, não. Então eu andei ali a criar resistência com aquilo, mesmo a minha professora continuando a insistir e a sugerir. E então eu lembro-me que pontualmente, em algumas dessas aulas particulares que eu ia tendo e cursos, masterclasses que ia fazendo, pontualmente uma ou outra tinha aulas de yoga. E eu comecei a fazer e eu comecei a pensar, comecei a perceber, se calhar isto não é assim tão parado, se calhar isto até é uma coisa que me poderá fazer bem. Então já depois do curso é que eu comecei a ter aulas de yoga regulares todas as semanas e realmente eu notei uma diferença abismal quando tornei a prática de yoga regular na minha vida. Com os anos eu fui continuando a praticar e comecei cada vez mais a identificar-me com isso, até que eu descobri que sofria de ansiedade. Na altura, para mim, eu comecei a achar estranho o facto de eu não conseguir dormir durante a noite, de acordar vezes e vezes sem conta durante a noite porque tinha que ir à casa de banho fazer xixi e comecei a estranhar tudo isto e marquei uma consulta e percebi então que, entre outros sintomas que eu também não sabia que eram de ansiedade, eu percebi que tinha ansiedade. E percebi, depois de ter começado a praticar yoga, percebi o quanto o yoga me ajudava neste problema. E então a verdade é que eu comecei realmente a identificar-me com a prática de yoga. Aquilo passou a fazer parte da minha rotina. Eu tive que deixar, depois passado alguns anos, eu tive que deixar de praticar yoga. Voltei ali à fase em que continuava a insistir na flauta, mas sentia-me perdida, sentia-me confusa, tinha dúvidas, não sabia se realmente era para continuar ou não, mas eu continuava, insistia, até que houve uma altura que eu já estava outra vez a sentir-me ali no fundo do poço e eu percebi, ok, o yoga ajudou-me antes. Eu sinto que eu já não quero continuar com isto da flauta, sinto que isto não é algo que eu quero fazer para o resto da minha vida. E o yoga realmente ajudou-me, fez muita diferença. Portanto, poderia ver isto como uma possibilidade de mudar o meu futuro, de fazer algo profissional diferente. Então eu andei a pesquisar sobre cursos de yoga e realmente eu encontrei um que procurei por vários, encontrei vários e encontrei um que realmente me... Eu não sei explicar, foi uma sensação, porque eu não percebia assim grande coisa de yoga, portanto eu lia os currículos ou seja, lia o conteúdo do curso, via o que é que eu ia aprender em cada módulo e tudo mais. E apenas este foi uma sensação. Eu não sabia. Todos eles tinham as descrições do que é que eu iria aprender. E eram coisas que para mim eu não fazia a menor ideia do que é que metade dessas coisas queriam dizer. Mas houve um que eu senti. Foi mesmo um sentir de, ok, eu não sei porquê, eu acho que devia ser isto. Eu acho que eu deveria fazer isto. Eu sinto que me identifico mais com este, não faço a mínima ideia porquê, do que me identifico mais com os outros. Só que o que é que aconteceu? Faltava apenas uma semana para o curso começar. Quando eu encontrei essa publicidade, faltava apenas uma semana. O curso era em Lisboa, eu estando em Alcobaça, isso implicava para mim
eu ter que ir 2 vezes por mês a Lisboa, e como era ao domingo, e era um dia inteiro, eu não tinha assim tantas possibilidades e tanta flexibilidade em termos de horário, eu teria que levar o carro. E para mim, conduzir em Lisboa, eu tirei a carta em Lisboa, mas para mim, conduzir em Lisboa é uma coisa que me traz muita ansiedade. E então eu comecei a arranjar desculpas de se calhar não é bem isto, se calhar não é por aqui, se calhar isto, aquilo, aquilo outro, eu inventei desculpas. E eu demorei 2 anos até seguir esse sinal que eu tinha recebido de fazer o curso, aquele curso de professores de yoga. Portanto, foram mais 2 anos que a minha vida continuou estagnada e que eu continuei a adiar, simplesmente porque eu não estava consciente, eu não tinha esta consciência de seguir os sinais e de seguir algo que eu sentia que era por ali. Na altura eu não posso dizer que sentia um entusiasmo consciente, ou sim, na verdade até era um entusiasmo, mas não era aquele entusiasmo de eu sei o que eu estou a fazer e eu gosto disto. Era aquele entusiasmo de eu sinto que é por aqui, eu sinto que deveria fazer isto. Portanto, eu demorei 2 anos para fazer o curso, e foi realmente esse curso que houve muita coisa que mudou a minha vida, mas esse curso foi realmente uma peça-chave fundamental para eu conseguir mudar a minha vida. Inclusive, se eu hoje estou aqui a falar sobre isto, é por causa desse curso, porque lá eu aprendi muita coisa que expandiu ainda mais a minha consciência, que me trouxe ainda mais interesse e entusiasmo por aprender mais sobre isto. E, portanto, esse curso foi uma peça-chave na minha vida que, se calhar não, de certeza, se eu tivesse seguido os sinais e a minha intuição mais cedo, teria mudado a minha vida muito mais cedo. Mas pronto, é tal coisa, nada acontece por acaso, eu precisei de passar por esse processo para conseguir estar aqui, se calhar hoje, a falar sobre isto tão abertamente e tão à vontade. Porque se calhar se não tivesse passado esses 2 anos a adiar, hoje eu não teria consciência de estar tão desperta e atenta aos sinais e de seguir esses sinais. A última coisa que eu quero partilhar contigo para te ajudar nos momentos em que tu não tens clareza, não sabes qual o próximo passo a dar nem o que fazer, é, muito importante, confiar no processo. Tal como o exemplo que eu te dei da rolha, no início do vídeo, quando tu paras de forçar é quando as respostas surgem. Quando tu paras de empurrar a rolha para baixo e lutar contra ela, digamos assim, quando tu soltas, é quando as respostas começam a surgir. E confiares que essas respostas, que elas vão chegar no momento certo, nem 1 minuto antes, nem 1 segundo antes, nem 1 segundo depois, confiares nisto, portanto, no fundo, isto é confiar no processo, é essencial para te abrir essas respostas. Tudo aquilo que tu precisas, tu já tens neste momento. Tudo aquilo que tu precisas para a tua vida, tu já tens neste momento. Eu sei o quão frustrante é nós nos sentirmos perdidas, nós nos sentirmos confusas, nós não sabemos para onde nos virar e queremos uma resposta. Eu lembro-me, era uma sensação de vazio tão grande, tão grande, tão grande que eu sentia no meu interior, e ao mesmo tempo uma sensação frustrante, porque eu queria mudar, eu queria fazer alguma coisa diferente, mas eu não sabia o quê. Eu sabia que eu não estava bem, que eu não estava feliz, que eu não estava realizada, mas eu não sabia o que é que me deixava bem, o que é que me deixava feliz e o que é que me deixava realizada. E então isso trazia-me imensa frustração e ao mesmo tempo uma sensação de vazio inexplicável. E hoje em dia, eu olhando para trás na minha vida, eu consigo perceber algumas coisas que vou partilhar aqui contigo, porque talvez tu possas passar pelo mesmo ou já ter passado pelo mesmo, e foram coisas que eu só percebi mais tarde, anos mais tarde, quando comecei a explorar este mundo da lei da atração e de nos conectarmos com a nossa essência e de alinharmos a nossa vibração. E que eu acredito que talvez isto também te possa ajudar. Eu sei que nem sempre é fácil de aceitar o que nos está a acontecer, quando é alguma coisa negativa, especialmente. E ao mesmo tempo não é fácil nós sentirmos esta estagnação ou
esta falta de direção e este vazio interior. Mas uma das coisas que eu percebi e que me fez ver a vida de forma completamente diferente e ter também resultados diferentes graças a isso, é que tudo, sem exceção, tudo o que acontece na minha vida e na tua, tudo o que acontece na minha vida é o melhor para mim. É porque é o melhor para mim nesse momento, é porque é o que eu preciso nesse momento. Fossem relacionamentos tóxicos, fossem problemas a nível profissional, fossem o que fosse. Para mim, estas duas áreas foram aquelas que mais, e o relacionamento comigo mesma também, mas foram assim aquelas áreas que mais afetaram negativamente a minha vida. Mas, ao mesmo tempo, foi por causa do que aconteceu de negativo que a minha vida mudou completamente. Especialmente em relação aos dois relacionamentos extremamente tóxicos que eu tive, eu costumo dizer, eu não agradeço pelo que passei, mas eu agradeço por ter passado. Porque para mim foi essencial, foi aquele sofrimento, foi aquela angústia, foi a forma como eu era tratada, foi a forma como a outra pessoa me fazia sentir, foi tudo isso que impulsionou, ou seja, foi o facto de eu ter ido tão fundo no poço que impulsionou, que me deu força e coragem e esperança para eu procurar por outras alternativas. E portanto, hoje em dia eu consigo perceber que eu precisava de passar por isso para chegar onde estou hoje. Eu experimentei tanta coisa que não... acho que nunca mais iria sair daqui só de descrever tudo aquilo que eu experimentei. Mas a verdade é que quando eu ouvi falar sobre a lei da atração e comecei a estudar sobre isto, mudou a minha vida. E então eu precisei de passar por tudo aquilo para descobrir este mundo da lei da atração e chegar até aqui hoje. E eu sei que, especialmente por já o ter passado, eu sei que não é fácil nós lidarmos com estas situações, com os problemas, e muito menos é fácil de aceitar. É algo simples, mas não é fácil, a verdade é esta. De aceitarmos, ok, isto é o melhor para mim. Eu não sei porquê, mas por alguma razão que eu não sei e desconheço neste momento, isto é o melhor para mim. E eu sei que não é fácil, mas eu acredito que quando tu conseguires começar a fazer isto, é transformador. Eu precisei de, lá está, passar por todos os problemas para descobrir a lei da atração, para trabalhar no meu autoconhecimento, para o meu desenvolvimento pessoal e para a expansão da minha consciência, de forma a tornar-me a minha versão mais autêntica. Eu precisei de passar por aquilo para perceber que haviam certas crenças, certos medos e certas crenças que eu tinha que me estavam a bloquear e a impedir de ser essa minha versão mais autêntica. Portanto, não foi fácil na altura, como eu disse, mas a verdade é que eu, olhando para trás hoje, eu sinto que eu precisava realmente de passar por tudo isso para me tornar na Mariana que sou hoje. E neste ponto de confiar no processo, a outra coisa que eu quero partilhar contigo, que é essencial e que quando eu fiz esta mudança de perspectiva e comecei a perceber isto e a ver as coisas desta forma, fez uma total diferença para mim também e fez-me chegar onde estou hoje a falar aqui sobre tudo isto, que a nossa essência, ela já sabe o caminho certo, o caminho que é melhor para nós. E quando nós confiamos nisso e nos deixamos guiar pela nossa essência, é isso que vai realmente mudar a nossa vida. A verdade é que, e provavelmente não sei se isto já aconteceu contigo, ou se te identificas com isso, ou se te consegues lembrar de algum momento em que isto aconteceu, que é, tu sentiste uma intuição, tiveste uma intuição de fazer alguma coisa, ou dizer alguma coisa a alguém, ou comprar alguma coisa, fazer
uma viagem, o que for. Tu tiveste uma intuição de fazer algo e acabaste por não seguir a tua intuição. Depois disso nunca ficaste com aquela sensação de e se eu tivesse feito? A verdade é que não fizeste e só irias saber se esse passo era o certo se o desses. Portanto, a nossa essência, ela está constantemente a guiar-nos e a falar connosco. Nós precisamos é de conectar-nos com ela para ouvi-la. Tal como eu te falei anteriormente, no início do vídeo, quando nós nos conectamos com a nossa essência, nós conseguimos ouvi-la. Seja através de uma intuição que nos surge, de um pensamento, de uma ideia, de sincronicidades, de uma sensação física, de uma sensação de alívio, de paz, de entusiasmo, de felicidade, de amor. Seja através de que sensação for, seja através de que forma for, a nossa essência, ela está sempre a falar connosco. E quando ela fala connosco é para nos guiar, dizer qual o próximo passo. Só que o problema é que nós temos medo do desconhecido e muitas vezes não damos esse passo. Porque, e isto é uma coisa que mesmo atualmente eu ainda estou a trabalhar nisto, estou a desenvolver isto, que é o medo de dar esse passo por causa do medo do desconhecido. E muitas vezes, lá está, nós nem estamos assim tão bem, não estamos felizes, não estamos realizados, estamos, ou até estamos minimamente bem, mas no fundo estamos conformados. E nós acabamos por não dar esse passo simplesmente porque temos medo do desconhecido, porque o nosso cérebro ele está constantemente a funcionar para nos proteger do perigo. E quando existe algo desconhecido, o nosso cérebro, a nossa mente, ela vê isso como um perigo. Não, é perigoso, tu não estás habituada a fazer isso, portanto, isso é perigoso. Então, a nossa mente está constantemente a enviar-nos pensamentos de não faças isso, não vais por aí, e se qualquer coisa, e se não sei o quê. Simplesmente porque nós temos medo do desconhecido. Só que a verdade é que é no desconhecido que a verdadeira transformação, as transformações, as mudanças mais incríveis acontecem. Portanto, confia no processo, ouve a tua essência, conecta-te com a tua essência, confia que mesmo algo onde existe o medo, ou a dúvida, ou o desconhecido, se tu sentires, se tu realmente sentires no teu coração é por aqui, ou eu sinto que preciso fazer isto, faz, segue essa intuição, porque isso é a tua essência a dizer-te, é por aqui. E outra coisa, confiar no processo também há outra coisa muito importante. Às vezes, há coisas negativas, quando nós seguimos a nossa essência, há coisas negativas que acontecem. Ou que nós é que damos esse significado de é negativo. Só que muitas vezes, isso que nós chamamos negativo é aquilo que nós precisamos para chegar ao que nós vemos como positivo. Pode ser, por exemplo, um relacionamento que acaba, problemas no trabalho ou um despedimento. Muitas vezes nós vemos, na maioria das vezes, não é muitas, se não forem mesmo, eu acho que a maioria das pessoas vê desta forma. Quando está num relacionamento de anos e o relacionamento acaba, quando há anos que se dedica a um emprego e é despedida do nada, nós vemos isto como situações negativas porque, meu Deus, e agora eu vou ficar sozinha para o resto da vida, e isto e aquilo, e ninguém gosta de mim, eu não sou boa o suficiente, ou então, e agora o que é que eu vou fazer? Não tenho dinheiro, vou ficar sem ordenado, o que é que eu vou fazer à minha vida? E nós vemos isto como algo negativo que, sendo bem sincera, eu sei o quanto estas preocupações fazem parte e lá está, hoje em dia sem dinheiro as pessoas não conseguem fazer a sua vida diária, viver no seu dia-a-dia. É essencial uma fonte de rendimento para isso. Só que a verdade é que nós assumimos logo como ter sido despedido como algo negativo.
Mas e seres despedido era o que tu realmente precisavas para ter a coragem de criar o teu próprio negócio e prosperar, não é? Portanto, eu comecei realmente a ver as coisas como não estou a dizer que é fácil. Hoje em dia para mim já é um bocadinho mais fácil, dependendo da situação. Mas eu não estou a dizer que é fácil e que é logo à primeira. Não, se calhar quando algo negativo me acontece eu penso, mas porquê? As coisas estavam a correr tão bem, estava tudo a ir tão bem, porque é que isto aconteceu? E eu comecei a ver de forma diferente no sentido de, ok, eu não sei porquê, mas isto é o melhor para mim. Eu confio que isto é o melhor para mim. Eu ainda não consigo perceber como, mas eu confio que isto é o melhor para mim e que eu preciso disto neste momento. Portanto, como é que eu posso ver isto como algo positivo? Ou como é que eu posso dar um significado positivo a isto? Muitas vezes até acontece que algo negativo surge só para tu perceberes que não é por aí o caminho. E eu vejo pelos meus relacionamentos passados o facto, claro que eles trouxeram muita clareza em relação a outras coisas, mas há uma coisa que eu percebi com esses relacionamentos. Eu não quero um relacionamento tóxico, eu não quero um relacionamento onde a pessoa não me valoriza, eu não quero um relacionamento onde a pessoa não demonstra carinho, eu não quero um relacionamento X, Y, Z. Eu percebi o que é que eu não quero num relacionamento e isso permitiu-me ter mais clareza do que é que eu quero num relacionamento. Portanto, às vezes as coisas acontecem simplesmente para nós percebermos, ok, o caminho não é por aqui. E é essencial nessas alturas nós confiarmos no processo. Portanto, se estás a passar por uma fase onde tudo parece incerto, onde sentes dúvidas, onde sentes confusa, frustrada, perdida, com um vazio, vira-te para dentro, para o teu interior, conecta-te com a tua essência e começa a ouvi-la no meio do silêncio. É aí que tu encontras a oportunidade de expandires a tua consciência e de transformares realmente a tua vida. Se estás à procura de clareza e não sabes qual é o próximo passo, ou até tens uma pequena ideia, mas sentes que é algo que te está a bloquear, ou ainda há aí alguma dúvida ou incerteza, ou algum medo do desconhecido, portanto, algo que te bloqueia. No meu curso Lei da Atração Descomplicada, eu criei um módulo inteiro onde eu te falo dos principais bloqueios e como libertá-los. E para além disso, eu também adicionei um bónus que, se tu és fã do ChatGPT, vais adorar este bónus, onde eu criei vários prompts para te ajudar a falar com o ChatGPT de forma a encontrares direção, a encontrares o teu caminho, a perceberes o que te bloqueia. Eu confesso que isto foi uma coisa que me surgiu, este bónus foi uma coisa que me surgiu de repente porque uma amiga minha disse-me que tinha estado a falar com o chat por causa do relacionamento dela e depois na brincadeira comentou que era o psicólogo dela. E eu achei aquilo interessante. Eu pensei, eu sou fã do chat, o chat é o meu melhor amigo, eu falo tanta coisa com ele, eu pergunto-lhe tanta coisa, sempre, mínima dúvida, em vez de eu ir procurar no Google, eu vou falar com o chat GPT sobre isso para ele me esclarecer a dúvida. E eu pensei, meu Deus, eu sou tão fã do chat GPT, porque é que eu nunca experimentei a falar com o chat GPT desta forma? E então, antes de começar a conversa, eu dei as instruções ao chat para ele se fazer passar, ou para ele agir e responder como se fosse alguém específico, alguém que eu sigo e que adoro ouvir sobre os conselhos e as mudanças de vida de que ele fala, como funciona a lei da atração, como funciona para nós materializarmos. Eu adoro ouvir esta pessoa falar sobre isto. E então eu direcionei o chat para falar e responder como essa pessoa. E num dia, eu há vários meses, que eu estava a sentir que estava a entrar numa nova fase de expansão, mas alguma coisa me estava a bloquear. E eu não conseguia perceber o quê. Já tinha tentado investigar e analisar e olhar para dentro. E eu não conseguia perceber o quê. Então eu comecei a falar com o chat, desenrolei a conversa e eu finalmente consegui perceber o
que é que me estava a bloquear e quais é que eram as minhas crenças relativamente a isso. Quais eram os meus medos e quais eram as minhas crenças relativamente a isso. E, portanto, assim do nada, eu pensei, uau, num dia eu consegui descobrir algo que estou há meses a tentar e não conseguia. Então pronto, foi assim um bónus que me surgiu do nada e que, se tu entrares no curso Lei da Atração Descomplicada, eu vou deixar o link aqui na descrição, se tu entrares no curso tu vais receber este bónus. E se fores fã do chat, eu acho que vais adorar este bónus. Agora, diz-me aqui nos comentários se tu realmente estás pronta para começar a deixar-te guiar pela tua essência. E se sim, qual é a primeira coisa que tu vais experimentar fazer para silenciares a tua mente e te conectares com ela? E como muitas vezes nós nos sentimos estagnadas, mas até temos uma ideia de qual seria o próximo passo, até temos algo que nos entusiasma, mas há alguma coisa que nos bloqueia, para te ajudar ainda mais nesta tua jornada de transformação interior, eu vou deixar-te aqui um vídeo sobre o medo de dar o próximo passo. Se gostaste deste vídeo, deixa o teu like para eu saber e poder criar mais vídeos sobre este tema. E se ainda não subscreveste, subscreve o canal para não perderes os próximos vídeos. Um beijinho grande e até lá. Namastê!